A neurodiversidade é um conceito que reconhece que a mente humana funciona de maneiras diferentes. Assim como existem diversas formas de vida na natureza, também há uma grande variedade de cérebros. Esse conceito compreende condições como o autismo, TDAH e dislexia, entre muitas outras. Vale ressaltar também que a neurodiversidade não é uma doença, mas uma variação fisiológica natural. A inclusão de alunos neurodivergentes nas escolas é um desafio que exige atenção e adaptações. Muitos profissionais de educação não possuem informação específica para lidar com a individualidade de cada aluno, o que dificulta o processo de adaptação ao ambiente escolar. No mesmo sentido, as escolas muitas vezes não possuem recursos suficientes para oferecer o suporte necessário a esses alunos. Isso inclui materiais adaptados, profissionais especializados e infraestrutura adequada. Paralelo a isso, a neurodiversidade ainda é um tema pouco conhecido e muitas vezes associado a incapacidades. O preconceito e o estigma podem criar um ambiente hostil para esses estudantes. Desenvolver um currículo que atenda às necessidades individuais é um obstáculo. É preciso encontrar um equilíbrio entre as exigências acadêmicas e as particularidades de cada estudante. A comunicação entre a escola e a família é fundamental para o processo de inclusão. É preciso estabelecer um diálogo aberto e transparente para discutir as necessidades do aluno e buscar soluções em conjunto. Estima-se que de 15 a 20% da população mundial seja neurodivergente. No Brasil, o IBGE pesquisa a neurodivergência junto a demais deficiências, apresentando em uma pesquisa de julho de 2023 um total de 18,9 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, cerca de 9% da população. Vale ressaltar que a maior parte da população que possui essa condição é de uma faixa etária mais jovem, porque o conhecimento e as informações sobre o assunto foram amplamente divulgadas nos últimos anos. Portanto, muitas pessoas ainda não possuem um diagnóstico de suas condições neuroatípicas. Já falamos sobre o Brasil e o mundo, agora precisamos falar um pouco sobre a nossa realidade. Segundo dados da Secretaria de Educação do município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, cerca de 9% dos matriculados da rede municipal de ensino possuem laudo de condições neuroatípicas. É importante destacar que esse índice seria maior considerando a escassez de acesso a profissionais capacitados para diagnosticar esses casos. Para aprofundar no assunto, vamos ouvir alguns depoimentos de quem vive o dia a dia nas escolas da rede pública e particular e enfrenta os desafios da inclusão. Eu sou a professora Marinês, trabalho numa instituição privada, na parte da direção, de administração. A minha formação de base foi pedagogia, anos iniciais. Depois eu fiz pós em psicopedagogia. Fiz também uma pós em orientação e aconselhamento psicológico pastoral. Fiz também a psicologia. E, por último, fiz 2 pós dentro da cognitivo-comportamental. Meu nome é Tatiana Schaefer, eu moro em Vitor Greff, sou formada em pedagogia e tenho especialização na área da educação especial. Minha primeira especialização foi em educação especial, deficiência intelectual e também arte-terapia. E tenho 2 especializações em atendimento educacional especializado. Atendimento educacional especializado e com ênfase no autismo, em autismo. Também sou psicopedagoga. Eu sou Janete Cristina Eckstein-Lam. Minha formação inicial é magistério e sou graduada em pedagogia, séries iniciais e pós-graduada em supervisão escolar e gestão escolar. Atualmente, sou diretora da Escola GNI, ela é da esfera estadual. Você teve preparação acadêmica para lidar com os estudantes neurodivergentes e se sente preparada para isso? A questão de trabalhar com alunos, né, que têm dificuldade de aprendizado já era uma questão muito particular. Então, quando acabei de fazer a pedagogia e estando em sala de aula como professora, eu sentia uma necessidade muito grande de poder ajudar, tanto que eu tinha 14 alunos na época em uma sala, 7 sabia ler e escrever na segunda série, né? Na época era a segunda série do ensino fundamental,
e 7 ainda não estavam lendo nem escrevendo. Então, como é que eu ia trabalhar com uma turma totalmente, né, não homogênea, mas sim com todas essas diversidades, essas dificuldades que tinha apresentado, e eu não me sentia preparada, eu não tinha essa base para poder ajudar eles como eu gostaria. Então, eu sempre fui buscando conhecimento, né, para poder entender e poder ajudar esses alunos. No curso de pedagogia, nós fizemos análise de obras que tratam, e também a gente teve algumas disciplinas bem específicas. Se eu me sinto preparada, a gente sempre está preparada e disposta a receber todos os alunos. Mas, claro, cada aluno é um novo desafio, porque mesmo que ele apresente um diagnóstico específico, ele ainda vai ter o seu perfil, a sua personalidade, suas vivências, que então cada caso vai ser um caso. Muito pouco. Eu tive apenas uma disciplina em toda a minha graduação, então, que falou no geral, assim, sobre deficiências no geral, mas nada que me preparasse, assim, preparação para trabalhar com o público que eu trabalho hoje, eu não tive, não, na minha graduação. Na escola que você trabalha, algum aluno precisa de suporte especializado? Quantos têm acesso e qual foi o processo para consegui-lo? Nós temos, durante o ano, então, ou durante os anos, né? Eu sempre digo que a educação infantil e anos iniciais é um trabalho todo preventivo que a gente faz aqui enquanto instituição de ensino. Os professores, juntamente com direção e coordenação, ao ver que algum aluno está com uma certa dificuldade ou com um comportamento que não está muito legal, a gente costuma chamar a família, fazer reunião com as famílias, fazer encaminhamento para avaliações neurológicas, psicológicas, psiquiátricas, inclusive, né? E a partir de descartar, então, a possibilidade, né? Existe um reforço, então, em termos de aprendizado, ou em caso de algum diagnóstico, algum parecer ou laudo médico, esse aluno ele já tem toda uma outra visão, não tornando eles como se eles fossem diferentes, anormais, né? Porque todos nós temos as nossas diferenças, né? Mas com que eles possam se sentir seguros, né? Amparados, e que dentro das limitações deles eles possam continuar aprendendo. Mas em qualquer outra situação, deficiência intelectual, enfim, né? O plano de aula tem que ser diferenciado, a questão das avaliações são diferenciadas, né? Tem avaliações, inclusive, que o aluno pode levar para casa e ele fazê-la em casa, porque o nosso interesse é fazer com que ele, de alguma forma, ele continue aprendendo, tá? E nós tivemos, assim, um caso especial que precisava de uma auxiliar, uma atendente para auxiliar ele né, na educação infantil. Então, a gente buscou, ela estava a tempo todo auxiliando esse aluno na sala de aula. Então, dependendo do grau, né, do nível, enfim, a gente tem, inclusive, o direito desse aluno ter esse auxiliar, né, pedagógico, e também da família se sentir segura, enfim, né, que ele está sendo bem cuidado aqui no Instituto. Na rede que eu trabalho, tenho, na verdade, né, alguns que precisam de monitor o tempo inteiro, então, para ajudar, né, e também de adaptação no currículo, adaptação das atividades. A gente tem vários exemplos. Aqui na escola temos uma em especial, que é do 6º ano, que precisa assim uma adaptação bem grande porque ela tem deficiência múltipla. Porque é tudo dentro do conteúdo da turma, conteúdo que é exigido, né, dentro do currículo, então, para a turma do 6º ano, mas aí para ela é tudo dentro das possibilidades dela, né. Aqui eu vou mostrar, então, um exemplo de um portfólio de atividades adaptadas que é feito com essa aluna do 6º ano que tem deficiência múltipla e é trabalhado bastante a parte sensorial com ela, né. Esse aqui é o portfólio da professora, então tem ali como as atividades foram feitas. Não é o dela que o portfólio dela fica com ela. Mas enfim, então aqui tem como perceber assim que a atividade é igual às do colega dentro do conteúdo. Que nem aqui, a terra, a professora trabalhou esse conteúdo com toda a turma.
e com essa aluna em especial dentro das potencialidades dela, né? Explorando bastante a parte sensorial, que ela se destaca e que ela gosta. Essa aluna tem deficiência intelectual, deficiência motora, epilepsia e síndrome de Rett, se não me engano. Então aqui tudo para ela colocar a mãozinha para identificar. Aqui das 4 estações. Então assim, é um trabalho muito significativo que essa professora desenvolve dentro da nossa escola, na disciplina de ciências. Então, hoje nós contamos na Escola Geni com a Sala de AE. Ela atende alunos da Escola Geni e também do Instituto Solano. Mais de 10 alunos. E como é que eles conseguem esse atendimento? Se eles já têm um diagnóstico de um neurologista ou de algum especialista, eles prontamente são matriculados pelo nosso sistema EASY na sala de AE. Mas acontece muito que às vezes as crianças, que as profs vão observando, a gente chama a família para eles procurar alguém especializado para fazer o seu diagnóstico específico. Se a família não tem essa atitude em procurar esse atendimento, a prof do AE, que tem pós-graduação, ela também pode desenvolver a sua avaliação, só que é um pouco mais demorada. Ela tem testes específicos, ela vai trabalhando com esse aluno e pode sugerir, às vezes, num parecer, algum diagnóstico, mas geralmente a gente aguarda de um especialista. Caso algum aluno tenha um suporte especializado, você acredita que isso auxilia o estudante a ter um desempenho melhor ou igualado ao restante da turma? Com certeza, auxilia muito, a gente teve essa experiência, né? E o quanto esse aluno evoluiu foi algo assim que nos impressionou bastante, né? Então, eu acho que esse cuidado que a gente tem que ter com o ser humano, eu digo, né? O aluno que está numa instituição de ensino, ele é um ser humano, independente do grau de dificuldade que ele tem. Se ele tem um cuidado, um olhar, né, empático, de carinho, de dedicação, eu estou aqui a serviço desse aluno para que ele possa se desenvolver da melhor maneira possível dentro das condições dele, né? Então, com certeza, a gente sempre vai ter progresso e isso é maravilhoso. Certamente, esse atendimento especializado, ele ajuda em todo o processo, porque, que nem eu estava falando, um aluno que tem TDAH, ele nem sempre ele tem a vaga no AE, porque quem a gente atende na sala de AE? Autistas, deficiência mental, questão de visão, né, baixa visão. Mas o aluno que tem TDAH também, o professor já tem um olhar diferenciado. Se a turma faz 10 atividades, muitas vezes a gente reduz e vê quais que realmente são importantes, ele faz 5. Então, cada aula, cada processo é adaptado. As avaliações também. Se às vezes o professor não consegue, ele deixa uma semana ou 10 dias de antecedência para a prof do AE, ela dá dicas. Porque, que nem eu já falei em toda a minha entrevista, cada aluno é um aluno, e cada aluno, dentro do seu diagnóstico, ainda tem o seu perfil. Então, tem que ser adaptado. A palavra ideal é adaptação, porque a gente tem que sempre avaliar o aluno com ele mesmo, nunca comparado com outras crianças. Você acha que as escolas do município têm suporte suficiente para lidar com estudantes neurodivergentes? Em todas as escolas da rede, então, que eu não sei agora exatamente te dizer o número, mas nós somos em 2 professoras de AE só. Eu acho assim, poderia, né, ter mais, teria que ter mais, né, mas assim, eu acho que o trabalho que a gente faz, ele já faz a diferença, que a gente já consegue ajudar bastante, principalmente nessa questão de conteúdos da sala regular, né, que a gente ajuda na questão da adaptação. São poucas profs, mas assim, eu acho que melhor do que não ter, né? E outra, a gente tem um programa muito bom, que é o Integra Terra,
que é para os alunos autistas, que dentro desse programa tem 3 profissionais agora, que trabalham com o ABA, né, que é análise do comportamento aplicada, que é uma ciência assim, que dá super certo em relação ao autismo, né. Então a gente tem bastante, eu acho que o município oferece bastante, mas ainda não é o suficiente porque a demanda é crescente, né, cada ano a demanda é maior. Nós aqui, na nossa escola, nós temos na média de 30 alunos com deficiência. Então, alguns vêm comigo na sala de recursos para trabalhar. Então, comigo e outros eu dou apoio em sala de aula, porque a minha carga horária não é o suficiente, né? Mas eu acredito que o município tem, assim, um olhar bem especial para esse público. Porque, por mais que, né, como eu falei, sejam poucas pessoas, mas ainda acontece. Você acha que as escolas estaduais têm o suporte suficiente para atender os alunos com distúrbios de aprendizagem? A sala DAE é maravilhosa e, claro, nós também na escola contamos com uma profissional muito envolvida e que sempre está procurando se atualizar. Mas eu acredito que não é suficiente, porque eu percebo, assim, fazendo uma comparação com a rede municipal, eles têm monitores que conseguem facilmente, e na escola do estado a gente somente consegue monitores em casos muito severos, quando uma criança é cadeirante, não se locomove em hipótese nenhuma e tem dificuldade de se alimentar. Fora isso, não conseguimos mais um profissional. Mas, claro, esse trabalho que é feito na sala DAE, ele traz excelentes resultados. E é um suporte para os professores de sala de aula, que também sempre estão procurando se atualizar, fazendo formações. E cada caso é um caso. Tem alunos que são mais desafiadores, mas tem alunos que são tranquilos no ensino regular e que não demandam um atendimento tão especializado. Tu acha que poderia ser feito para melhorar essa questão? Nós precisamos sempre buscar mais e mais e mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que ainda tem muitos desafios. E a gente recebe vários tipos de crianças e cada um merece ter o melhor atendimento. Então, sempre vai ter esse desafio. E eu acredito também que poderia ter mais incentivo, mais recursos específicos para a gente investir nessa sala, não ser tão difícil para conseguir, às vezes, um monitor. Então, teria algumas políticas públicas que poderiam facilitar, mas depende muito da vontade política. Olha, eu acho que ainda a gente tem que falar em preparação, assim, para os professores. Os professores da rede, né, regular, assim, eles precisam estar mais preparados e abertos a receber isso, porque muitas vezes é ofertado formação continuada, são ofertadas palestras, cursos, enfim, mas eu acho que se o professor também não está disposto a aprender com aquilo e não quer, ou acha, sei lá, muito difícil e sempre, né, achando muitos obstáculos para isso, eu acho que a gente está muito longe de pensar numa educação inclusiva de verdade, né? Geralmente, o que é proposto para resolver um problema como esse é a criação de legislações específicas para auxiliar no processo de inclusão de estudantes neurodivergentes, mas já possuímos. De acordo com o artigo 3º da Lei de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera a Lei 8.112 de 1990. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. 1. A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. 2. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. 3. O acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo a. O diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. B. O atendimento multiprofissional. C. A nutrição adequada e terapia nutricional. D. Os medicamentos. E. Informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento.
Quarto, o acesso. A. À educação e ao ensino profissionalizante. B. À moradia, inclusive à residência protegida. C. Ao mercado de trabalho. D. À previdência social e assistência social. E em parágrafo único, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito ao acompanhamento especializado. Que escola, na sua opinião, o Brasil precisa? De uma escola séria, de uma escola rigorosa, mas, ao ser rigorosa e séria, uma escola que criasse e sugerisse aos alunos a felicidade, a alegria, quer dizer, uma escola alegre. Sob a análise do mesmo sociólogo, a educação deve ser um ato libertador, capaz de incluir os que foram historicamente marginalizados. Incluir é mais do que abrir portas, é garantir que todos possam participar plenamente do processo educativo como sujeitos críticos ativos e transformadores. A verdadeira inclusão é o alicerce para uma sociedade que valoriza a diversidade e constrói no presente o caminho para a igualdade. As perspectivas para a inclusão de alunos neurodivergentes nas escolas são promissoras, mas exigem um esforço contínuo de todos os envolvidos. Alguns fatores que indicam um futuro mais inclusivo. A sociedade está cada vez mais consciente sobre a neurodiversidade, o que leva a uma maior demanda por escolas inclusivas. Leis que garantem o direito à educação inclusiva para todos os alunos impulsionam as escolas a adaptarem suas práticas. A pesquisa sobre neurodiversidade está em constante evolução, o que permite desenvolver novas estratégias e recursos para o apoio a esses alunos. Surgem cada vez mais iniciativas e projetos que visam promover a inclusão, como programas de formação para professores. Ferramentas tecnológicas podem auxiliar na personalização do ensino e na comunicação com alunos neurodivergentes. A busca por um futuro mais justo e equitativo exige uma transformação profunda em diversas esferas da sociedade. A inclusão nesse contexto emerge como um imperativo moral e social, capaz de promover o bem-estar de todos. A construção de um futuro mais inclusivo passa por diversas frentes e não é um dever exclusivo do Estado, mas de todos. Por um futuro mais inclusivo no mercado de trabalho. Por um futuro mais inclusivo na sociedade. Por um futuro mais inclusivo no meio familiar. Por um futuro mais inclusivo na saúde. Por um futuro mais inclusivo na educação.